Nessa aula eu vou ensinar o passo a passo completo de como fazer a costura dessa calça conforto. Ela tem elástico na cintura e o modelo dela é modelo pantalona com bolsos na lateral. Todo o acabamento dela é em costura inglesa, então você faz somente na sua máquina reta. Pode ser máquina reta industrial, doméstica. Se você quiser pegar o seu molde pronto, aqui na descrição vai ter o link para você pedir o seu e costurar comigo. Eu vou deixar abaixo também a nossa loja de moldes com várias opções de modelos, com passo a passo em vídeo aula, todas com acabamento limpo do nosso método de costura fina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o seu gostei aqui e me segue para acompanhar outros modelos que eu vou trazer aqui. Toda a costura dessa calça é feita com o método de costura fina, então é uma costura limpa, você não precisa usar overlock, somente com uma máquina você consegue fazer todo o passo a passo dela. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Augusta, criadora do método de costura fina, e todas as nossas peças são feitas com acabamento limpo. Então pega seu molde e vem aprender a fazer essa peça comigo hoje. Agora vamos falar dos materiais. A metragem usada para fazer essa calça vai de 1,5 m a 2,10 m, varia de acordo com o tamanho. Na própria modelagem já tem a metragem correta que você precisa para fazer o tamanho da sua calça. Nós também usamos entretela, uma tira de 1 cm de entretela para a abertura dos bolsos e na boca da barra da calça. Nós vamos usar um elástico simples de 2 centímetros e o comprimento dela você vai fazer a seguinte fórmula: a medida da sua cintura menos 15%. O resultado que der é a medida do elástico que você precisa para que a calça vista bem no seu corpo. Ou você pode seguir o tamanho que já está no molde do elástico que você precisa para o tamanho escolhido. Sugestão de tecidos. Você pode usar sarja, liocel, linho e viscose. Materiais preparados, monte o seu molde, corte o seu tecido e vamos para o passo a passo da entretela e costura. Após cortar todas as partes do molde no tecido, prepare a parte frente da calça e corte uma tira para colocar bem na parte da abertura do bolso faca. A gente vai fixar essa entretela exatamente aqui e aqui. Então você precisa cortar a tira de entretela de 1 centímetro, o suficiente para colar aqui deste lado da abertura do bolso e aqui deste lado. Isso vai fazer com que o bolso fique firme, não fique espangolado depois ao usar. Pronto. Após colar a entretela aqui na abertura do bolso da calça frente, nós vamos alfinetar o gancho frente pelo lado direito. Então eu vou unir aqui avesso com avesso e vou alfinetar esse gancho frente, porque a costura tanto do gancho frente quanto do gancho costas e laterais e entrepernas são todas no lado direito da peça. Pronto. Agora nós vamos fazer uma costura na margem de 1,5. Toda a margem dessa calça já está com essa margem de costura para nós fazermos a costura inglesa. Então repita esse processo aqui de junção frente, só tô com a parte frente aqui, no lado costas também. E una o gancho pelo lado direito. E nós vamos para a máquina fazer uma costura. Posicione o imã guia na margem de 1,5 centímetro e inicie a costura do gancho frente. Inicia com retrocesso e vem removendo os alfinetes. Finalize com retrocesso e repita esse processo no gancho costas. Pronto, costura do gancho finalizada. Agora nós vamos abrir assim a parte frente e a camada do lado direito nós vamos refilar, então nós vamos cortar ela na metade. Então venha com a tesoura, cortando somente a camada do lado direito da calça frente. Pronto. Vai ficar assim. Então o lado direito da calça, nessa margem de costura aqui, vai ficar menor o excesso de tecido e maior do lado esquerdo. A gente vai dobrar aqui e tombar para o lado direito. E vai ficar assim, ó. Então, a gente vai dobrar aqui por cima, batendo esse corte exatamente aqui na linha de costura. Você pode vincar com o ferro aqui e depois a gente tomba e faz uma costura de pesponto. Essa é a costura inglesa que a gente vai fazer
no gancho frente e também no gancho costa. Então, repita esse processo de corte no gancho costas e, se for necessário, vinque no ferro esta primeira dobra aqui. Vinquei no ferro, então ele tá bem certinho. Agora, eu vou abrir, tombar ele pro lado direito e fazer uma costura de pesponto na máquina. Tombe pro lado direito e faço uma costura de pesponto bem nessa borda aqui da dobra. Se for necessário, vem empurrando excesso de tecido desfiado que vai saindo para fora. Inicia a costura com retrocesso. Finalize a costura com retrocesso e repita esse mesmo processo de costura na parte do gancho costas. Após finalizar a costura inglesa da parte frente e costas, vamos aplicar o bolso. Então, vamos pegar aqui o espelho do bolso, que é essa parte aqui que a gente vai conectar exatamente na lateral frente. Alfinete aqui. E vamos para a máquina fazer a costura. Agora posicione o seu imã guia na margem de 1 centímetro e vamos fazer a costura da abertura do bolso. Então, lembrando, esse bolso foi aplicado direito do bolso com o direito da calça. Inicia a costura com retrocesso e vem removendo os alfinetes. Chegando aqui nessa abertura em L, nós precisamos descer da quina desse corte 1 centímetro. Então, a nossa costura vai ficar assim. Nós vamos descer 1 centímetro aqui do corte, parar com a agulha dentro e continuar. Para com a agulha dentro, ergue o calcador, vira o tecido, desce o calcador e segue a costura. Finaliza com retrocesso. Pronto, costura finalizada. Agora nós precisamos fazer um corte bem aqui na diagonal, pegando a quina do corte com a quina da costura que está 1 centímetro abaixo. Então, vem aqui com a tesoura e corte até chegar rente àquela costura. Você não pode chegar muito perto, senão vai desfazer a costura. Ó, rente a costura. E nós vamos virar o espelho do bolso, jogando ele lá para trás. Assim. Vem abrindo bem aqui o tecido. Pronto. Abri bem aqui. Agora a gente pode ir no ferro, alinhar bem essa parte para ir para a próxima parte do bolso. Pronto. Alinhei bem no ferro. Agora é o momento que a gente vai pegar a outra parte aqui do bolso e nós vamos unir aqui pelo avesso. Então, eu preciso colocar o lado direito com o lado direito do espelho do bolso, que já está aqui pelo lado de dentro da calça, e encaixar assim. Aqui embaixo tem essa curva. Então, encaixou ele, pronto. Agora, eu já sei que o lado direito aqui está por dentro, tá certinho. Eu vou virar. Vou jogar ele aqui assim. E eu vou unir direito para fora, então avesso com avesso aqui desse bolso. Primeiro, nós vamos fazer uma costura francesa aqui. Então, a gente vai fazer uma costura e depois a gente vai voltar ele ali para dentro. Então, vem alfinetando toda essa volta agora. Ó, vai ficar assim primeiro. Pronto, bolso todo alfinetado, avesso com avesso, então nós alfinetamos pelo lado direito. Nós vamos fazer a costura na margem de meio centímetro em toda a volta. Pronto, costura do bolso feita na margem de meio centímetro. Nós vamos refilar um pouco do excesso desse tecido, não precisa chegar muito rente, mas pode tirar um pouquinho, isso facilita na hora de fazer a costura francesa final. Pronto. Agora nós vamos desvirar, então vamos jogar para dentro essa costura aqui.
Pronto. Você pode alinhar no ferro, mas nós também vamos fazer a costura aqui agora na margem de 1 centímetro. Na margem de 1 centímetro, posicione o seu imã guia e faça a costura em volta do bolso. E finalize com o retrocesso. Aqui na abertura do bolso, nós vamos fazer uma costura na margem de meio centímetro, a largura do calcador. Se você estiver usando um calcador mais largo, eu sugiro que mude para o calcador de costura reta. Ele tem exatamente essa margem de meio centímetro. Chegando aqui, próximo à quina, desça a margem de meio centímetro e pare com a agulha dentro. Erga o calcador, gire o tecido, desça o calcador e finalize a costura com o retrocesso. Pronto. Costura da abertura do bolso finalizada e a costura aqui de dentro do bolso também. Agora nós precisamos fixar ele na parte frente da calça. Então aqui nós vamos alinhar bem. Ó, quando você não sentir nenhuma ondulação, alfinete. Pronto, nós vamos passar uma costura rente aqui para segurar o bolso. E aqui nós vamos marcar uma costura também, porque nós não vamos costurar desde aqui de cima. Aqui depois vai vir elástico e isso pode ficar muito grosseiro. Então a gente vai fazer uma costura para fixar essa parte aqui do bolso e depois nós vamos refilar. Então a dobra aqui do cos vai ser 5,5 centímetros para baixo. Então pega a sua régua ou fita métrica e marque exatamente aqui em cima do bolso. Ó, assim. E aí a gente vai fazer uma costura dele desde aqui de cima, pespontando a borda e até aqui. Depois, essa costura vai ficar aqui na borda, não vai aparecer. Então, vamos para a máquina fazer essa costura aqui. Vamos iniciar a costura pela borda aqui, uma costura de pesponto. Para com a agulha dentro da linha ali marcada, erga o calcador, gira, desce o calcador e siga a costura marcada, pela linha marcada. Finaliza com retrocesso e agora vamos fixar a lateral do bolso. Finalize com retrocesso. Pronto, costura feita. Agora nós vamos remover o excesso de tecido que fica dessa camada do bolso ali por dentro. Então eu vou virar e vamos cortar aqui, deixando a margem de 1 centímetro na volta aqui dessa costura. Pronto. Dessa forma, a gente vai conseguir dobrar, aplicar o elástico e não vai ficar muito grosseiro aqui por dentro. Agora, repita esse mesmo processo de aplicação do bolso no outro lado. Pronto, chegou a hora de unir a parte frente com a parte costas. Posicione a parte costas com o avesso voltado para cima e a parte frente com o avesso voltado para baixo. Então, avesso com avesso. Vamos fechar primeiro entre pernas. Então, abra aqui, pegando pelo centro do final aqui do gancho frente e do gancho costas, avesso com avesso. Posicione alinhando bem a costura costas e a costura frente. E alfinete até a barra dos dois lados. Pronto. Agora vamos na máquina fazer a costura na margem de 1,5 em toda a extensão alfinetada. Pronto, costuras do entrepernas finalizada na margem de 1,5 centímetros. Agora nós precisamos posicionar o lado costas dela para cima. Então eu tô aqui com o lado costas, nós vamos refilar só a camada costas desse excesso de tecido que ficou da costura. Então eu vou começar lá da barra.
O mesmo processo que a gente fez no gancho da calça anteriormente. Então, vem refilando aqui só a camada costas. Pronto. Refilei a camada costas. Agora você pode, no ferro, dobrar o excesso da parte de frente aqui por cima e vincar com o ferro. Pronto. Vinquei para o lado costas o excesso de tecido da frente. Agora nós vamos abrir o tecido, assim. E aí a gente vai conseguir tombar esta dobra aqui para o lado costas e fazer uma costura de pesponto por todo o entrepernas. E vamos para a máquina. Tombe a dobra para o lado costas e faça uma costura de pesponto. Você vai se guiando aqui pela borda nesta dobra, seguindo bem essa linha central aqui do calcador. Estica bem aqui o tecido dos dois lados para não acabar costurando com o tecido lá para dentro. Então, sempre estique bem, alinhe, coloque por dentro os fiapos que aparecerem. Inicie a costura com retrocesso. E finalize a costura com retrocesso e alinhe toda essa costura no ferro. Pronto. Depois de alinhar bem a costura do entrepernas, junte as laterais da calça e vamos alfinetar e fazer uma costura na margem de 1,5. Pronto. Costura na margem de 1,5 cm finalizada em toda a lateral da calça. Nós vamos virar esta calça com o lado costas voltado para cima e nós vamos repetir o processo para fazer o acabamento de costura inglesa, refilando aqui a parte costas neste excesso aqui da margem depois da costura. Agora é só vincar o excesso depois da costura da parte frente por cima da parte costas para rebater essa costura. Pronto, vinquei aqui e agora a nossa perna já está fechada aqui. Então a gente vai pegar pela barra e vai jogar o avesso. Pronto, vamos ficar com o avesso virado para fora e vamos costurando aqui pelo direito. É uma costura mais apertada, mas ela dá certo. Tem que ir fazendo aos poucos. Vamos para a máquina. Vamos começar a costura aqui, rebatendo pela cintura, sempre esticando bem o tecido dos dois lados para não pegar nenhuma dobra do tecido. Aqui nessa parte do bolso, o tecido fica mais grossinho, então é importante que você segure bem para que não fique voltando nenhuma parte aqui deste corte. Você pode usar o auxílio de uma pinça ou a pontinha da tesoura. Faça a costura desta parte do bolso bem na borda, para segurar bem esta parte. Conforme a gente vai avançando, vai ficando mais apertado e vai se formando um túnel aqui. Então, vai esticando e cuidando somente do espaço que você vai costurar, que é sempre de pouquinho em pouquinho. E pronto, chegamos no final. Vai enrolando o tecido todo aqui em volta, mas se preocupando somente com a parte que você tem que costurar, esticando bem e fazendo isso aos poucos. Você chega no final e finaliza com retrocesso. Repita esse mesmo processo na outra lateral da calça. Posicione o seu manguinha na margem de 1 centímetro e agora nós vamos fazer uma costura só de marcação em toda a volta do cós. Então, estenda assim o cós, ó, só uma camada de tecido, passe essa costura em toda a volta, isso vai facilitar vincar 1 centímetro para dentro no ferro. Pronto, agora vamos repetir esse mesmo processo nas duas bocas das pernas da calça.
Agora nós chegamos na etapa de vincar a barra e o cos. Então, eu entretelei com uma tira de 1 centímetro, vinquei e dobrei mais uma vez 3 centímetros. Vamos fazer isso nas duas barras. Então, use a tira de 1 centímetro para entretelar. Então, vamos pelo lado avesso, a partir aqui, ó, do acabamento da costura inglesa, posiciona sua entretela e vem aplicando com o ferro. Chegando aqui no outro acabamento de costura inglesa, nós vamos cortar o excesso de entretela e seguir colando. Vamos repetir esse mesmo processo do outro lado. Pronto, entretela aplicada em toda a boca da barra da calça. Agora nós vamos vincar exatamente na margem de costura que a gente fez. Ó, exatamente nessa margem de costura, nós vamos dobrar, deixando a linha de costura aqui mais pro lado de cima. Você pode dar choque térmico agora. Pronto. 1 centímetro vincado, agora nós precisamos dobrar mais 3 centímetros. Nós vamos fazer isso somente na linha ali da costura inglesa. Então, desce, vem com a sua fita métrica, marca a medida de 3 centímetros e vinque com o ferro. Vamos repetir esse mesmo processo deste lado aqui da outra costura inglesa. E agora nós vamos segurar nas laterais, esticar bem e posicionar em cima da tábua de passar. E agora é só vir com o ferro vincando. Do outro lado também. E pronto, tome cuidado para não deixar brilho. Então, dê uma leve vincada aqui por fora, não pressione muito o ferro, e aqui por dentro você já pode pressionar mais. Então, soltando ali, pegando só uma camada da dobra, e repita esse mesmo processo na outra boca da barra da calça. Agora, nós vamos fazer esse processo dobrando a cintura aqui da calça. Então, para dentro, exatamente na margem de costura que nós já fizemos, nós vamos vincar e depois nós vamos vincar 4,5 centímetros. Pronto, vincamos a margem de 1 centímetro, agora nós precisamos vincar 4,5 centímetros. Então, abra bem aqui e foque na primeira parte que você vai vincar. Então, vai pegando dessas costuras de acabamento. Vou pegar aqui no centro costas, vou medir 4,5 centímetros. Você pode fazer um gabarito também para só ir dobrando por cima e passando para ir mais rápido, mas o gabarito, geralmente, ele vai somar alguns milímetros da sua peça. Então, você tem que verificar quanto que ele soma para você fazer a medida exata desse gabarito. Então, marquei aqui. Vou na próxima costura. Alinha tudo. E vai fazendo todo esse processo, vincando na margem de 4,5 por toda a volta. A costura que a gente faz aqui, ela já tem essa margem, então você pode dobrar, deixando essa costura bem na borda aqui dessa dobra. Pronto. Cos vincado. Agora nós vamos alfinetar toda a volta desse cos. Pronto, cos alfinetado.
Vamos para a máquina. Posicione o seu imã guia na margem de 2 centímetros. Nós vamos fazer a primeira costura na borda do cos. Então, comece aqui pelo centro costas, na margem de 2 centímetros, iniciando a costura com retrocesso. Essa etapa é onde ficará o babado e logo abaixo nós vamos colocar o elástico para franzir. Então, primeiro a gente vai fazer essa costura em toda a volta do cos. Quando estiver chegando perto dos alfinetes, desça para não passar com a agulha por cima. Pronto, finalize com o retrocesso. E agora, nós chegamos no centro costas. E logo no centro costas, nós precisamos deixar uma abertura aqui, nessa costura final, de uns 2 dedos de cada lado, para aplicar o cos depois. Então, vamos remover o imã guia, descer o calcador bem na borda ali onde eu marquei, 2 centímetros após o centro do gancho costas, iniciar a costura com retrocesso. E agora sim, vamos removendo todos os alfinetes. Pronto, chegamos na outra marcação, uns 2 dedos antes da costura de acabamento. Vou finalizar deixando essa abertura aqui e vamos alfinetar a barra da calça e iniciar a costura na borda. Inicia com retrocesso e vem removendo os alfinetes. E finalize com retrocesso. Agora é só repetir esse mesmo processo da costura da barra do outro lado. Pronto, costuras no cos feitas. Nós estamos aqui com a abertura pelo avesso. Pegue o seu corte de elástico. Então, com o passador de elástico, eu vou prender a ponta do elástico aqui. Eu vou começar a passar em toda a volta aqui do cos da calça. Aqui no bolso, tome cuidado para não acabar passando na primeira camada. Se isso acontecer, volte um pouco e encontre a camada que passa certinho por dentro. Vem soltando o franzido e deixando o elástico que ficou na outra ponta entrar. Mas não perca ele de vista. E agora eu vou conectar em cima ali da outra seta. Você pode alfinetar, soltar o passa-elástico. E agora vamos para a máquina. Agora nós vamos fazer uma costura para prender o elástico. Eu gosto de fazer uma costura zigue-zague, então se você tiver essa opção, troque o seu calcador, mude para o ponto zigue-zague. Eu vou fazer um ponto grande entre os 5, 6. Vou remover aqui o alfinete. Faço uma costura com retrocesso. Pronto, vai ficar assim. Vou trocar novamente o calcador, voltar para o ponto de costura reta. Vou finalizar a costura onde está aberto ainda. Então, deixa o elástico lá para cima para não prender ele. Estique o tecido para deixar bem alinhado. Inicie a costura com retrocesso. E finalize com retrocesso. Costura da calça finalizada. Agora espalhe bem o franzido, estique bem o elástico que ele vai se espalhando e alinhe bem com o ferro. E pronto. Aqui no cos, você pode aplicar, se você quiser, umas costuras aqui nas laterais para segurar o elástico nesse padrão aqui de franzido que você já espalhou, tanto atrás também. Eu também vou aproveitar uma tira de 4 centímetros, eu dobrei como se fosse viés, vinquei e costurei dos 2 lados para fazer passantes. Eu vou aplicar os meus passantes aqui mais pro lado costas, então essa costura lateral que tem aqui, eu vou aplicar
aqui até um pouquinho acima, até essa costura daqui. Então, eu vou aplicar nas laterais e nas costas. Isso não é obrigatório, você pode fazer se você quiser usar com cinto. E a nossa calça está pronta. Calça finalizada, esse é o resultado que você vai ter dessa peça, depois de seguir todo o passo a passo do método de costura fina. E se você amou o seu resultado e já quer começar outros, clica no link da descrição, acessa a nossa loja de moldes e aproveite para escolher outras opções e começar suas novas peças. A camisa Babados fazendo composição com essa peça pertence ao curso Ateliê das Camisas, que é o nosso curso mais completo de camisaria feminina, onde você aprende desde a camisa tradicional e depois a transformar em diversos modelos como esse. Para você que quer avançar o nível e aprender desde a modelagem, o Ateliê das Camisas é perfeito. Também vou deixar ele na descrição para você conhecer mais sobre o Ateliê das Camisas e se tornar aluno e fazer parte do nosso método de costura fina. Gostou de aprender? Clique em gostei e compartilhe o seu resultado nas redes sociais. Você pode marcar @AugustaWagner ou clicar abaixo na descrição e acessar o Instagram. Nos vemos na próxima peça.